Irmãos, mais uma vez, Shabbat Shalom, bem-vindos para a 35ª Parashá, com o nome Nassô. Estamos no livro de Números agora, né? No deserto. Então, Nassô significa fazer um censo, né? E antes de eu continuar aqui qualquer comentário, vamos fazer uma breve oração. Querido Pai, em nome de Yeshua, engrandeço o Teu nome nessa manhã de Shabbat. Coloco a minha vida nas Tuas mãos nesse momento, coloco a vida da congregação nas Tuas mãos, para que o Senhor nos prepare, abra os nossos ouvidos, prepare os nossos corações, para todos nós retermos os ensinamentos e praticarmos os ensinamentos da Tua Palavra, que é Espírito e vida. Se conosco, Eterno, vai em nossa frente e nos ilumina agora nesta manhã de Shabbat com as maravilhas da Tua Palavra. Em nome de Yeshua te agradecemos. Amém. Baruch Hashem. Então, alguém já olhou ali para o tema de hoje, né? As coroas do rei. Geralmente o rei ele tem uma coroa, né? Mas as coroas do rei, as coroas é mais que uma, né? Então chama atenção ali o que está atrás dessas frases, dessas palavras. Então vamos lá. Números 4:21 a 7:89. De Juízes, Lucas e demais passagens das Escrituras. Vamos lá então. Um breve resumo da Parashá de hoje. Deveres dos Gersonitas, deveres dos filhos de Merari, número dos Coatitas, número dos filhos de Gerson, número dos filhos de Merari, número de todos os levitas. O leproso e o imundo são lançados fora do arraial, a lei da restituição, a prova da mulher suspeita de adultério, a lei do nazireado, seria essa nós vamos desenvolver hoje baseado nesse item 10 aí, lei do nazireado. A bênção sacerdotal, as ofertas dos príncipes na dedicação do altar. Seriam 12 itens o resumo. A maioria de vocês já ouviram falar sobre monges tibetanos, ermitões, né? Aqueles que se afastam, querem ter uma vida assim, entre aspas, né? Entre aspas, uma vida santa, e se separam do mundo, separam das grandes cidades, vão para lugares bem longínquos, o interior, ou no alto de montanhas, lugares bem isolados, né? Isolados Mas não é bem isso que a Torá nos ensina, né? A Torá nos ensina para nós termos um bom relacionamento, uma comunhão com Hashem, nós devemos ter relacionamentos de sabedoria com os homens, né? Nós sermos úteis para a comunidade e não nos isolarmos. Não digo, tudo tem sua exceção. Eu não quero dizer com isso que às vezes você precisa se isolar um pouco para você mergulhar, por exemplo, ficar lá um ano, 6 meses, sei lá, em algum lugar. Eu quero me aprofundar muito na Torá. Então eu vou fazer um curso, vou fazer um seminário, vou mergulhar, vou estudar a Torá. Então eu quero um tempo para concentração. É diferente, não entra nesse exemplo aqui, né? Tem até aquele filme, acho que muitos já assistiram, aquele Horizonte Perdido, né? Lembra? Horizonte Perdido? Então, existem lá os templos budistas, né? E que numa região do Tibete. O filme ele tem uma história interessante, claro. Quem está ligado na Torá vê ali, né? Questão de paganismo, coisas assim, né? Alguns costumes pagãos, né?
Mas fala muito disso aí, templos no alto de montanhas, lugares bem distantes, isolados do mundo, assim. Então, a própria pergunta ali, é esta atitude correta do ponto de vista da Torá? É correto o rótulo de santidade dado aos que se flagelam e que têm aversão aos prazeres do mundo, afastam-se do convívio humano e fazem voto de silêncio? É correto isso? Esse rótulo de santidade para essa situação? Segundo a porção de hoje aqui, números 6, 2 e 5, parece que sim. Nossa, Jair, o que você está falando? Segundo o número 6, 2 e 5, parece que sim. Parece que é isso aí mesmo. Vamos continuar. Não terminei ainda. Quando um homem e uma mulher... Olha aqui. Exatamente os versos, né, de números que falam que eu citei, dizem assim, ó, quando um homem e uma mulher se estiver isolado, fazendo o voto de Nazireu, né, de vinho novo e vinho velho se absterá. E todo remolho de beberragem de uvas não beberá, até que se cumpra os dias nos quais se consagrou para Hashem. Tudo bem. Não pode tomar bebida alcoólica, não pode, né, e outras coisas mais. A última frase da situação anterior, de número 6, nos induz que o nazireu que se abstém dos prazeres da vida é um homem santo, ou seja, optou pelo alto flagelo e escolheu o modo correto de cultuar a Hashem. Eu não vou dizer assim que é uma coisa errada, né? Quando você sabe que, digamos, uma pessoa, ela sabe que ela tem algumas tendências meio que se tornam um vício. Ela quer repetir aquilo, não consegue se livrar daquilo, então ela parte para um lado radical, né? Não, então eu vou tomar uma atitude radical aqui para ver se eu emendo, para ver se cai a ficha para mim. Então tem um lado positivo de você radicalizar a coisa para você se autocorrigir daquele vício, por exemplo, né? Muito bem. Não é em vão que Nézer... O que você está falando, Jair? Está falando de coroa, Nézer, coroa, né? Por que Nézer? Porque Nazireu, nós estamos falando do Nazireu, né? Então, a raiz de Nazireu vem de Nézer, e Nézer significa coroa. Pois todos os homens são escravos dos prazeres mundanos. Ainda mais hoje, o mundo do jeito que está, a mídia, na internet, Facebook, YouTube, as pessoas, crianças, que antigamente, né, crianças desorientadas, os pais não ficam vigiando, não ficam policiando, então você tem acesso a coisas que entram na parte pecaminosa e pode se tornar um vício, e a criança crescer com aquilo, e ainda, quando os pais sabem, os pais dizem, não, está tudo bem, isso aí é normal hoje em dia, e o avanço da tecnologia é uma regressão, né? Avanço da tecnologia é mais uma regressão espiritual. Isso nós temos que ver. Regressão espiritual terrível. Então, onde todos os homens são escravos dos prazeres mundanos, e o verdadeiro rei que usa essa coroa, que Nézer, nazireado, você ser um nazireu, na verdade, é como se você, digamos, você cumprindo aquele propósito, né, você recebe uma coroa, porque você conseguiu passar por cima de você mesmo e passar por cima dos teus desejos e tuas ambições, né? O que usa a coroa real em sua cabeça é todo aquele que é livre dos desejos. Só que há contrariedades nessa frase aí. Há contrariedades, né? Porém, se o asceta é considerado uma pessoa santa, asceta, para quem não sabe,
Asceta é aquela pessoa que ela escolhe entrar nesse campo dessa disciplina. O asceta, né? Não vou dizer que o asceta é santo. Ele quer entrar, ele quer fazer essa escolha de se santificar, de se separar, de evitar pecar. Então, esse seria o asceta. É considerado uma pessoa santa. Por que então deveria ele, no fim do período do nazireado, oferecer um sacrifício para expiação de pecados? Porque ali no livro de Números diz que o nazireu deve oferecer um sacrifício, né? Então, por que ele tem que, já que ele é considerado uma pessoa santa, por que ele ainda, mesmo sendo santo, precisa oferecer um sacrifício? Parece que tem uma contradição nisso aí, né? Oferecer um sacrifício para expiação de pecados. Por quê? Olha, número 6:11. E oferecerá ao sacerdote um por oferta de pecado e outro por holocausto. E expiará por ele, no caso o nazireu, pelo que pecou, contaminando-se com o morto. Então, baseado nesse versículo, que eu fiz esse comentário ali, de que se o asceta é considerado uma pessoa santa, porque então, no final desse processo do nazireado, ele oferece um sacrifício para a expiação de pecados. Por quê? Vamos lá. Qual seria então o pecado que macula a dedicação do nazireu? Deduz que o próprio ato de santidade, a abstinência em si, é o pecado que exige um sacrifício de expiação. Está começando agora a querer clarear as coisas, mas ainda vai ficar melhor. Então, deduz que o próprio ato de santidade, essa busca, né? Você escolher ser uma asceta, essa busca, né, pela santidade, a abstinência em si, é o pecado que exige um sacrifício de expiação. Como assim? É um grande pecado afastar-se dos prazeres do mundo, os prazeres que o mundo nos oferece, né? Isso é um pecado. Se você ler a Torá, se você ler o Shulchan Aruch, você vai ver que a Torá, ela induz você a ter uma vida equilibrada, sem excessos, né? E tudo, no comer, no beber, no desfrutar as coisas boas da vida, em viagens, né, em passeios, mas principalmente no campo assim, de você ingerir, no caso, alimento sólido e álcool, por exemplo, né? Não, eu falo, por que eu falo de alimento sólido? Por exemplo, se o Eterno quiser, em setembro eu completo 66 anos, então eu tenho que ter os cuidados, embora não tenha, eu dou umas abusadinhas aqui e ali, né? Então, eu preciso ter mais cuidados, cuidar do templo, porque na velhice você não tem, o organismo não tem o mesmo metabolismo que uma pessoa de 20 anos, 30 anos ou 18 anos, né? Então, tem que maneirar mais, nós temos que maneirar mais, cuidar mais, né? Com o que a gente diz, açúcar, excessos, massas, enfim. E na parte da bebida também, né? A Torá é muito clara em dizer que quando você ingere um vinho, por exemplo, tem que saber até onde você tomar o vinho. Não vai tomar 3 garrafas de vinho sozinho, né? Então tem que ter um equilíbrio nas coisas, né? A Torá, ela fala disso aí. Ela não fala, a Torá não diz, não, você é proibido, terminantemente proibido de ingerir bebida alcoólica. A Torá não fala disso. A Torá fala que o Eterno nos fez, né, para nós dominarmos sobre todas as coisas, né, tanto a parte externa da terra, o ar, né, quanto o que está no solo, né, e os animais e tudo que o Senhor nos proporcionou. Então não podemos impedir o corpo de se beneficiar daquilo que a Torá lhe permite. Por esse motivo o nazireu torna-se um pecador.
Quando você se priva demais, o teu corpo também começa a gritar e isso pode trazer alguns problemas para você. Se fica frustrado, se fica infeliz, se pode ficar depressivo. Por quê? Porque o corpo, se você encontrar um ponto de equilíbrio, você vai estar em paz, porque o Eterno quer que você desfrute dessas coisas boas da vida. O Eterno não fez assim para viver numa prisão e para a gente colocar um zíper na boca com o cadeado. Ele não fez isso. Então, nós temos que desfrutar, mas com equilíbrio, né? Todas as coisas, por quê? Em 1 Coríntios 6,12 diz assim, ó, todas, não diz 50% nem 70%, todas as coisas me são lícitas. O Eterno fez milhares, você tem muitas alternativas no mundo para desfrutar de momentos bons, de prazeres, de alegria. Milhares, né? Porém, aí que entra o domínio, mas nem todas as coisas convêm. Mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, o que significa, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma? Você ter... não passar do ponto de equilíbrio. E o que é não passar do ponto de equilíbrio? É você não pular a cerca da Torá. Quando nós pulamos a cerca da Torá, eu já dei o exemplo, né, em outras parashot, cavalos puro sangue, por exemplo, que eles ficam dentro da cerca, eles têm uma alimentação super saudável, eles têm um tratamento VIP, eles têm banho, passam escova no cavalo, eles ficam com aquele pelo brilhando, assim, né? Eles têm uma vida alegre e saudável dentro da cerca, esses cavalos. Mas digamos que um cavalo desse meio rebeldinho, pule a cerca. Dentro da cerca, ele tem digamos, o gramado onde ele está lá, é tudo tratado, não tem buracos, não tem altos e baixos, né? É um lugar assim confortável para o cavalo. Se ele pula a cerca, não vai ter o mesmo tratamento. Ele não vai ter a comida que ele tinha, ele não vai ter os banhos que ele tinha, ele pode cair num buraco, quebrar a perna, cair numa valeta, porque ele não, é um lugar totalmente diferente e ninguém está cuidando daquele lugar. Então é mais ou menos isso aí. Então, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E não me deixar dominar não quer dizer que você não desfrute delas. Você vai desfrutar dessas coisas todas, mas tudo com equilíbrio. Diversas religiões, principalmente religiões orientais, que eu falei lá dos monges tibetanos, budistas, né? Perderam a esperança do homem se educar em uma vida comum, no convívio social, familiar e comunitário, e optarem pelo rompimento disso, aprisionando-se dentro de muros de mosteiros ou no topo de montanhas. Nós devemos dizer sim à vida, como ela é, pois Hashem não quer que flagelemos nosso corpo. Eu não lembro qual que é o nome da seita lá, não lembro agora qual que é o nome dessa seita, que tem um ritual que eles fazem, que eles flagelam, eles ficam seminus, com as costas de fora assim, e começam a se chicotear assim, mas tem um número de chicoteadas que você tem que dar para cumprir o ritual. É como se para você se purificar, você tem que se autoflagelar. Não sei quantas vezes lá. E é bem pesado o negócio. Então, o Eterno não quer que a gente faça isso. Nem isso e que você não se prive das coisas, né? Um exemplo disso, que mesmo naquela festa que nós celebraremos aí no mês de outubro,
em Yom Kippur, eles ficarão teruá, o alarme das trombetas, né? Que é Rosh Hashanah, depois Yom Kippur, depois a festa de Sukkot. Então, mesmo em Yom Kippur, que é o 10º dia de Tisrei, foi dito para afligir a nossa alma. Olha aí, opa, isso, se afligir a nossa alma aqui está bem perto desse, está bem próximo dessa visão do Nazireu aí. Afligir a nossa alma. Porém, uma única vez. Não é todo dia, toda semana. Uma única vez. E mesmo na véspera dessa única vez, que nós fazemos um jejum lá de 25 horas, lembra? Yom Kippur. Na véspera desse jejum, a Torá diz para a gente fazer uma excelente refeição. Você pode tomar sucos e pode comer. Coma muito bem. Coma muito bem antes desse jejum de 25 horas, né? Então a Torá até ordena você fazer essa refeição antes desse jejum. Então, mas é um dia só anual. Eu não estou querendo dizer com isso que você não... Você pode fazer jejuns uma vez por semana, em prol de você melhorar, em prol da tua casa, em prol da congregação, em prol de muitas coisas. A gente pode fazer jejuns também, né? Vejam o que diz em Gênesis 1:28. Para variar, a gente voltando para Bereshit lá, né? E Hashem os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Eu coloquei ali animal que rasteja pela terra, também incluindo obras da carne. E eu grifei ali, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, o que está falando isso? Está falando que de toda a criação que o Eterno fez, né? Que a gente aproveite de todas essas coisas, mas que a gente domine. Não que essas coisas nos dominem, que daí entra no campo do vício. Quando entra no campo do vício, você se torna um escravo daquela questão, daquele pecado, né? Então fala aqui, e também, como também os animais que rastejam pela terra, ou que comem as coisas da terra, que estão diretamente encostados assim na terra. Isso também é uma alusão ao mundo espiritual, se referindo a opressões que nós podemos sofrer da parte das trevas sobre nós, né, no dia a dia. Nós temos que dominar sobre isso aí também, com oração, com jejum, a gente sempre buscando a presença do Eterno, né, congregando. De acordo com as palavras acima, o homem ideal, o homem, entre aspas, perfeito, né, justo, é aquele cuja consciência e espírito dominam os desejos do corpo e respeita toda a criação de Hashem, fazendo bom uso de todas essas coisas. No caso, o justo que pratica a Torá, né? Muito bem. Conforme a opinião de alguns comentaristas, de vários comentaristas, por sinal, da Torá, o asceta é de fato um santo. Vejam bem, agora as coisas estão ficando melhores. Muitos comentaristas, eles acham que o asceta é de fato um santo e um pecador ao mesmo tempo, embora ele busque a santidade pela disciplina e pela privação.
Mas como assim ele é um santo e pecador ao mesmo tempo? Que história é essa? Mas mesmo com a decisão de dominar seus instintos, o asceta deve lembrar do motivo que o levou a isso. Porque se ele fez essa escolha de radicalizar, de passar por cima dos desejos, da carne, essas coisas todas, se ele fez isso é porque para chegar nesse ponto, é porque tinha bastante coisa incomodando ele com relação a pecados. Tinha vários pecados que ele não conseguia se livrar daquilo, daí ele faz uma escolha radical para tentar se livrar daqueles pecados que estavam oprimindo ele, entendeu? Então, já mostra que tem o pecado ali, né? Então, a asceta deve lembrar do motivo que levou a isso, o pecado que habita em seu coração. E por isso ele deve fazer um sacrifício para a expiação de pecados. Mesmo porque, nós sabemos disso, vocês sabem disso, né? Independente do nosso achar, do nosso pensar, nós nascemos, infelizmente a gente tem uma herança, né, de Adão e Havá. Por isso que é necessário a gente ter essa experiência com o Messias, nascer de cima, ser batizado, para realmente a gente ser considerado efetivamente nova criatura, porque você nasceu de cima, né? Nasceu do Espírito. Então essa herança, digamos, maldita de Adão e Havá, por causa do pecado. É por isso que deves fazer um sacrifício para expiação de pecados. Muito bem. Agora, presta atenção aqui também no que se refere a... Tem um outro tipo de coroa. Nézer, que significa... A palavra nazireado vem de Nézer, e Nézer significa coroa. Só que tem uma coroa de espinhos, que simboliza a forma com que Yeshua carregou a maldição divina sobre a natureza por causa do pecado. Bem interessante isso daqui, irmãos. Também não deixa de ser Nézer, que é a palavra coroa, só que eu estou me referindo agora à coroa de espinhos de Yeshua. Por que às vezes nós achamos que de última hora, lá os romanos, os soldados, deu na telha deles de fazerem uma coroa para afligir, né, Yeshua. Se eu disser para vocês que isso já estava planejado por Hashem, não pelos soldados. Essa coroa, ela não apareceu ali de última hora, por acaso, de jeito nenhum ela não apareceu. Ela tem um sentido original bem antes disso, muito antes da criação. A coroa. O que significa a coroa, irmãos? O que significa esse Nézer de espinhos? Em Gênesis 3:18, olha o que diz Gênesis 3:18. Eu vou ler a partir do 17. E a Adão, e eu, Eterno, a Adão disse: visto que atendesse a voz da tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenara não comer, maldita é a terra. Já foram dadas muitas parachotes aqui falando que os nossos pecados trazem maldição para a terra. Sempre que acontece catástrofes em algum lugar, enchentes, vendavais, ciclones, terremotos, não foi simplesmente porque
a meteorologia lá, o tempo, não. Nada é por acaso, irmãos. Então, é uma somatória de pecados daquele povo, daquela região que estavam fazendo coisas terríveis. Que estavam, era abominação aos olhos de Hashem. Daí, o que diz a Torá quando há muitos pecados assim pelos homens? Que a terra vomita seus moradores. Então existe uma relação direta, porque nós dependemos, o homem veio da terra, veio do pó da terra, e nós dependemos todo dia da terra. A terra é bênção, nós temos que abençoar a terra, e nós não temos que trazer maldição para a terra. Esse é o nosso papel. Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Se não fosse o pecado, a terra não produziria espinhos e abrolhos. Entenderam? Isso veio depois do pecado. Antes não tinha espinhos e abrolhos. Isso é muito sério. Então, em Gênesis 3,18, os espinhos apareceram relacionados à queda do homem e as consequências disso. Quando Adão e Havá pecaram, a natureza também sofreu a maldição em razão do pecado. Espinhos e abrolhos são citados na Bíblia como resultado disso, dessa questão do pecado. Não é que já era naturalmente parte da criação. Não. Foi uma consequência do pecado, espinhos e abrolhos. Agora nós entendemos a origem da coroa de espinho. Opa, agora está ficando mais claro. Por que eu falei isso? Por causa da coroa de espinho. Por esta razão, a coroação de Yeshua com uma coroa de espinho significa Yeshua carregando sobre si a maldição de Hashem em relação à terra também. Com o objetivo de livrar tanto a natureza quanto a nós dessa maldição. Então, ele não estava só purificando os homens que creem nele, mas naquele momento lá da morte dele no madeiro, ele estava purificando a terra para a gente poder ter uma vida ainda saudável na terra, porque a terra estava contaminada. Muito sério, muito profundo. Talvez a gente antes não tivesse pensado nisso, né? Aquela coroa de espinhos estava por acaso ali, porque na última hora resolveram fazer uma coroa lá. Não. Tudo planejado, muito antes. O mesmo que foi coroado com uma coroa, Nézer, de espinhos, hoje está coroado com uma coroa Nézer, mas um outro tipo de coroa. O mesmo Yeshua que foi coroado com uma coroa de espinhos, hoje está coroado com uma coroa de glória, de honra, exaltado à destra de Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. E isso está escrito aonde? Atos 2,33, Hebreus 2,9, 1 Pedro 1,21. Para se alguém tiver alguma dúvida, tem 3 opções aí, para a lição aí de final do Shabat, ou durante o Shabat, né? Atos 2,33, Hebreus 2,9, 1 Pedro 1,21. Olha qual que é o nosso papel, irmãos, com relação à coroa. Para nós, como irmãos do Messias, nós também obtermos essa coroa, olha qual que é o nosso papel. De combater o bom combate. As palavras de Paulo. Combater o bom combate. O Paulo, que deu Paulo. Já sei. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, Hashem, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Baruch Hashem. Então, essa é a nossa meta, combater o bom combate. Terminar a carreira, cumprir a carreira, guardando a Torá, porque está escrito, os que perseverarem até o fim, acabar, terminar a carreira. Para terminar, você tem que ir até o fim. Está escrito, quem perseverar até o fim será salvo. Acabei a carreira, guardei a fé, Baruch Hashem, né? Para que a gente tenha também essa coroa. E olha aqui, isso é maravilhoso saber disso, Não somente a mim, mas também a todos os que amarem a vinda do Messias. Todos amamos? Sim. Baruch Hashem. Então, aquele que já tenha a coroa de glória, olá ela. Baruch Rabá. Beshem Adonai. Bendito aquele que vem em glória, em nome do Senhor.